Quero saudar os amados irmãos com boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos reunidos mais uma noite, cultuando a Deus, e eu quero convidar a você a cultuar ao Senhor, a bendizer o seu santo nome, pois não há nada melhor do que louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. É motivo mesmo de alegria estarmos reunidos em mais uma reunião da UBH e assim louvarmos ao Senhor e engrandecermos o seu santo nome. Para iniciarmos esta reunião nesta noite, convido a você a curvar a vossa fronte, fechar os vossos olhos e fazermos uma oração pedindo a direção do Senhor para este trabalho. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Queremos mesmo te agradecer por todo o cuidado e proteção. Colocamos, ó Deus, a vida de cada um dos homens, ó Deus, dessa igreja, em tuas mãos, que o Senhor possa mesmo estar cuidando de cada um, trabalhando no coração de cada um, colocando, Senhor Jesus, em seus corações o desejo de te servir, ó Pai. Muito obrigado mesmo por este trabalho, que a cada dia o Senhor venha nos dar sabedoria para conduzirmos a tua obra, Senhor Jesus, pois a obra é do Senhor, e que nós possamos estar a cada dia disponíveis, ó Deus, de coração aberto para te servir. Muito obrigado por essa noite. Continua conosco, seja com cada um dos louvores que serão entoados a Ti, que o Senhor venha recebê-los, ó Deus, cada um dos louvores. Também seja com o Teu servo que estará expondo a Tua palavra, que a Tua palavra nessa noite possa falar a cada um de nós, Senhor. Em nome de Teu Filho amado Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Muito bem, queridos, neste momento nós estaremos louvando ao nosso Deus. Eu quero convidar o irmão Romário, que assim estará trazendo os louvores ao nosso Deus, que nós possamos mesmo nos alegrar na presença do Senhor, que você possa mesmo estar adorando ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o nosso Deus, iniciando o louvor com o cântico Celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua misericórdia de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua misericórdia de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o nosso Deus, expressar nossa gratidão a Ele, adorar a Ele. O Espírito de Deus está aqui. Que nós possamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. O Espírito de Deus está aqui, operando
em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, e os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, e os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Amém, irmãos. Obrigado, Senhor, irmão Romário, pelos louvores entoados ao nosso Deus. Que a cada dia nós possamos mesmo estar celebrando o nome do nosso Deus e nos alegrando em sua presença. Pois não há nada melhor do que render graças ao Senhor, do que louvar o seu santo nome. Muito bem, queridos, já louvamos ao Senhor. Mais uma vez eu quero agradecer mesmo a Deus pela vida dos amados irmãos, também a você que nos assiste pelo Facebook. Que Deus possa estar derramando bênçãos sem medida na sua vida. Neste momento nós teremos os avisos, os trabalhos da UBH, onde nós nos reunimos todas as quartas-feiras. Na primeira e terceira quarta-feira do mês, nós temos esse momento de culto ao nosso Deus de forma online, ou seja, os cultos são transmitidos pelo Facebook, pela página da igreja, de forma online, na primeira e terceira quarta-feira do mês. Na segunda e quarta-feira do mês, nós nos reunimos presencialmente aqui no templo, a partir das 7h30. Você é nosso convidado a se fazer presente conosco, para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Muito bem, neste momento eu convido a você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Louvado seja o nome do nosso Deus, que a cada dia nós possamos realmente estar em contato com a palavra do Senhor, nós possamos obedecer a palavra do nosso Deus. Neste momento, iremos fazer uma oração, e logo em seguida eu convido o pastor Valdemir, que estará assim transmitindo a palavra do Senhor. Oremos. Bondoso Deus, muito obrigado por essa noite, pelos louvores entoados a Ti, que o Senhor a cada dia possa estar recebendo a nossa adoração, o nosso serviço. Neste momento que passaremos a ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa mesmo estar sendo com cada um de nós, sendo com o Teu servo, que o Senhor possa estar usando ele, assim como o Senhor quer,
que nós possamos estar absorvendo, Pai, a Tua palavra, absorvendo, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tens para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, e fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem amado, nós saudamos a todos, né, irmãos da UBH, com boa noite, na graça do nosso Deus. É motivo de alegria poder mais um dia, mais uma vez estarmos na casa do Senhor, para cultuarmos seu santo nome, e também assim, aprender um pouco da sua santa e bendita palavra. Né, você, os irmãos aqui presentes, e também os que estão nos assistindo através do YouTube, né, que Deus possa estar agraciando sua vida a cada dia. Amado, nós vamos estar meditando no texto que o amado irmão assim leu para nós desta noite, João capítulo 13, versículo 34 e 35, mas também eu vou usar o texto de João 17, que eu vou ler nesta noite também, 17, o capítulo 17 de João, o versículo 20 e 21, que diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejais ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e amado Pai, te rendemos graça, Pai querido. Obrigado por este momento, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estarmos aqui para cultuar o teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada irmão desse departamento da UBH. Que o Senhor possa agraciar cada um deles com tua bondade, com tuas misericórdias, que a tua graça seja derramada sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Bem amados, aqui nós temos um texto da palavra do Senhor, João capítulo 13, versículo 34 e 35, ele tem uma relação com o texto de João 17, o texto que eu acabei de ler, né? Ele tem essa relação entre esses dois textos, quando se fala do amor e da unidade, né? O texto de João está falando do capítulo 17, está falando da unidade. E o capítulo 13 aqui, versículo 34 e 35, está falando de um amor. O amor com que o Senhor Jesus nos amou. Né? E é esse amor que ele manda que nós também devemos amar. Então há uma relação direta entre o amor e a unidade. E este é um testemunho eficaz para a igreja, que só desta forma o mundo vai reconhecer que Jesus veio ao mundo, né? Vai crer em Jesus. Jesus, ele deixa bem claro entre a sua oração, na sua oração sacerdotal, quando ele intercede ao Pai por nós, para que nós fôssemos um só. Ele diz, a igreja nele e ele no Pai, tornando um só. O fato, meus amados, o fato de sermos um, seria um testemunho poderoso, um testemunho poderoso para que o mundo venha crer em Jesus Cristo, através do amor e da união. Por isso que eu disse que esses dois textos, eles têm essa relação bem, né, entre o amor e a unidade. Queridos, amados, essa unidade requerida por Jesus, ela não é fácil de ser obtida, pois ela é fundamentada no amor de Deus. Não é fácil, mas em Cristo, veja o que ele diz, versículo 34,
que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí faz toda a diferença. Quando nós buscamos a amar uns aos outros, como Jesus nos amou, aí tem diferença, né? Não é fácil, mas em Cristo nós podemos amar como Jesus amou. Então, dessa forma, nós vamos ver, né? Então, nós podemos entender aqui um pouco como devemos amar como Jesus amou. E amar como Jesus amou requer de nós submissão. Veja, ele diz assim, ó: novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu, que vos ameis uns aos outros. Novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, requer de nós submissão. Amar como Jesus amou requer de nós submissão. Jesus, quando ele estava no Getsêmani, ele estava ali angustiado. Ele disse: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas depois ele disse: não faça-se a minha vontade, e sim a tua vontade. Ali, ele estava sendo submisso à vontade de Deus. Ele estava ali obedecendo o que ele tinha vindo ao mundo fazer, entregar sua vida por nós pecadores. Por nós pecadores. O amor de Jesus é um exemplo de amor submisso. De um amor submisso. Aquele que ama como Jesus amou, ele não prioriza o seu próprio interesse, mas ele prioriza o interesse do outro. Foi o que Jesus fez. Ele não priorizou ele mesmo, mas sim o outro. Ele deu a sua vida por aqueles que estavam ali chicoteando ele, bofeteando ele, cuspindo no rosto dele, puxando no cabelo dele, enfiando uma lança ao seu lado, e ele diz: Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. Ele não estava interessado no interesse dele próprio, mas sim do pecador, do qual você e eu somos os principais, como diz o apóstolo Paulo. Então, o amor submisso é o amor que Deus requer de nós. Amar como Jesus amou requer de nós submissão. Amado, a submissão, ela evita nos envolvermos em contendas e confusão. Em contenda e discussões. Como diz lá em Tiago, capítulo 3, versículo 16. Que a submissão evita nos envolvermos em contendas e discussões. Por quê? Porque quando eu sou submisso ao meu chefe, quando eu sou submisso ao meu patrão, quando eu sou submisso à minha liderança, então não vai haver confusão, não vai haver contenda, porque eu estou sendo submisso, eu estou fazendo a vontade do que está me liderando. Eu posso até não concordar, mas eu estou sendo submisso, fazendo aquilo que foi determinado para mim fazer. Então, Jesus Cristo, ele foi submisso até o fim, até a sua morte, submisso à vontade do Pai. E ele quer que nós também amemos sendo submisso à sua vontade. Ter um amor submisso é não permitir que a inveja e o sentimento faccioso quebre esta comunhão do corpo, tão almejada por Jesus em João capítulo 17, a sua oração sacerdotal. Como eu li só o versículo 21 e 22, 20 e 21, mas ali você vai encontrar. Então, primeira coisa que nós podemos observar aqui no texto é que devemos amar como Jesus amou, sendo submisso. A segunda coisa que nós podemos observar, amar como Jesus amou, como ele diz aqui: novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que nós também possamos amar da mesma forma. A segunda coisa que nós podemos observar, amar como Jesus amou, ele requer de nós humildade. Porque ele foi
humilde até o fim. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, até o versículo 8, diz assim, ó: tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Então ele foi, humilhado, ele se humilhou. E para nós amarmos como ele amou, nós também devemos ter uma vida de humildade, nos humilharmos. Amados, o mestre se esvaziou, como diz o texto, e assumiu a postura de servo. Veja que o nosso Senhor soberano, Criador dos céus e da terra, o Criador de tudo que há, ele se esvaziou e veio a este mundo, tomou a forma de servo, se humilhou. Nós também devemos nos humilharmos, como ele se humilhou. O mestre, ele se esvaziou, assumiu a postura de servo. E é exatamente isto que ele requer de nós, que nós também nos humilhemos na presença dele. Amados, para mantermos a unidade do corpo, devemos aprender a amar como Jesus amou e amarmos da mesma maneira que ele nos amou. O texto de João, ele é muito maravilhoso. Ele diz para nós desta forma, que nós devemos amar como ele nos amou. Ele nos amou. Amar de forma humilde nos leva a procurar o melhor para o outro e servi-lo como Jesus serviu. Foi o que Jesus fez. Ele serviu, ele se humilhou, ele se esvaziou, e nós também devemos fazer a mesma coisa. Porque quando nós nos humilhamos, quando nós nos esvaziamos de outras coisas, nós vamos ser preenchidos por Deus. Deus vai nos encher. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 10, ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Jesus, ele se humilhou no versículo lá de Filipenses, se esvaziou, mas a Bíblia diz que foi dado um nome a ele que está acima de todos os nomes, que todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. A potestade, os anjos, todos no céu vão se ajoelhar diante dele. Na terra, todo ser humano vão se ajoelhar. Mesmo agora não tendo alguém que não ajoelha-se diante do Senhor, não reconhece o Senhor Jesus, mas um dia vão reconhecer, vão ter que se ajoelhar diante dele, e até debaixo da terra, nos confins da terra, até os demônios, eles temem e tremem ao Senhor Jesus. Ele se humilhou, e como nós, porque ele foi exaltado acima de todos. A terceira coisa que nós podemos observar, meus queridos amados, aqui no versículo, nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor um para com os outros. Então nós devemos amar como Jesus amou, devemos ter um amor submisso, um amor de humildade, E agora, terceira coisa que nós podemos observar, amar como Jesus amou, requer de nós dedicação. Jesus era dedicado naquilo que ele fazia. Jesus era dedicado naquilo que ele fazia. Romanos, capítulo 5, versículo 7 e 8, diz assim, ó: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco,
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amado, Jesus, ele dedicou a sua vida aqui neste mundo por nós, pecadores, pelo seu povo, pela sua igreja. Ele dedicou toda a sua vida e morreu até o fim, e morreu por causa de nós, pecadores. Ele deu a sua própria vida, né? Ele dedicou-se. E como nós podemos amar como Jesus amou, com essa dedicação toda? Devemos nos consagrar para o Senhor, nos santificar para o Senhor, para poder servi-lo, Ele. Devemos nos dedicar o máximo que nós pudermos para servi-lo a Ele. Porque Ele se dedicou toda a sua vida para salvar nós, pecadores. Foi a cruz por nossa causa. Nós também devemos dedicar toda a nossa vida, consagrando-se, santificando, para servi-lo a Ele. Amados, o amor de Deus é incondicional. Ele não depende de nenhuma resposta positiva do nosso amor. Porque Ele nos amou primeiro. Nós só amamos Deus porque Ele nos amou primeiro. Também lá em João capítulo 15, versículo 16, diz que foi Ele que nos escolheu. Ele nos escolheu. Foi Ele que nos chamou. Este amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, este amor, Ele nos mostra algumas virtudes também. E essas virtudes nós podemos encontrar lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 7. O amor, o amor quer que tudo sofre, o amor que tudo crê, o amor que tudo espera, o amor que tudo suporta. Como o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 7. Queridos amados, para nós concluirmos esta mensagem nesta noite, amar como Jesus amou requer submissão. Nós sejamos submissos a Ele, fazendo a vontade dEle, assim como Ele fez a vontade do Pai. Amar como Jesus amou requer de nós humildade, que nós possamos nos humilhar na presença do Senhor, para que possamos ser exaltados por Ele. Mas requer de nós dedicação, consagração, santidade para servi-lo ao nosso Deus. Que Deus o aplique a sua santa e bendita palavra aos nossos corações. Boa noite a todos.